Então, gente, mais aqui, bom dia, aqui é o professor Carlos Sebena, professor de Psicologia Analítica da disciplina optativa da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Psicologia. A gente vai fazer mais uma aula do período especial, tá certo? A aula de hoje, então, como está listado aqui, tá certo? O tema individuação uma perspectiva multicultural. É basicamente um texto do Roger Brooke, está colocado aqui. Tá? Vocês podem ver aqui, ó. Ubuntu and Integration Process Towards a Multicultural Analytical Psychology. Tá? Foi publicado, a gente fez uma tradução para uso interno. Tá? Então a gente vai passar aí um pouco a ideia do que tem. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse texto, ele vai falar da individuação para Jung. Eu vou dar um contexto geral do texto e daí a gente vai trabalhar. Tá? Para Jung, a individuação está ligada à ideia do desenvolvimento da personalidade. Certo? Esse desenvolvimento da personalidade pressupõe a integração dos complexos inconscientes. Ou seja, aquilo que está inconsciente, de certa forma, agrega energia ao complexo da identidade, que é o ego. Tá certo? Isso, por sua vez, flexibiliza o ego. Isso, e obviamente, permite um ego com maior contato com o inconsciente, particularmente com a noção do self. Tá? Então, a gente tem uma ideia, de certa forma, que significa essa integração. Quando o complexo não está integrado, quando o complexo está inconsciente, ele aparece projetado. Então, a gente tem aqui a consciência, aqui o inconsciente, e o complexo aparece projetado, por exemplo, no objeto externo. Tá? Então, a individuação, a integração, passa pela quebra dessa projeção, tá certo? E, nesse sentido, ele se volta para dentro do próprio sujeito, ou seja, há uma retirada da projeção. Ou seja, de certa forma, o indivíduo se volta cada vez mais para si próprio. Tanto é que a individuação também implica nessa ideia do contato do ego com o arquétipo do self. Mas é um contato interno, tá certo? Por isso que Jung coloca, de forma geral, que a individuação ela é um processo individual. Tá? Então, aquela energia que está sendo colocada, porque a gente tem uma consideração clara nesse processo. Veja, para ser individual, você precisa constituir o ego, dar uma constituição do ego, e é um processo, a individuação é um processo individual. Ele está naquela ideia, então, que a individuação, além de ganhar, além de aumentar, ele é uma espécie de aumento ou incremento da consciência egóica e também uma relativização dela. Só que tem alguns probleminhas que envolvem isso daí. Essa ideia da retirada da projeção de um eu que projeta no mundo externo, ela pressupõe um conceito que é uma espécie de cisão, tá certo? Então, o que acontece? Esse conceito de projeção, ele propõe uma espécie de separação ou cisão entre o indivíduo, que é aquela ideia consciente e consciente, e os objetos externos no mundo.
Tanto que, com o tempo, é uma conexão aqui, ó. A individuação é uma conexão da consciência com o self, que é visto de uma forma interna. Por isso que é a ideia da projeção. Eu deixo de projetar no outro e volto para mim mesmo. Eu deixo de projetar a ânima na mulher externa, eu começo a sonhar comigo mesmo. Sonhar, ou pensar, ou perceber. Consigo. Então, eu voltar para si. Aquela ligação inconsciente ou mítica do sujeito com o mundo, ela não é considerada, tá certo? Ela é vista como se fosse um elemento anterior. Porque se você pensar naquela fase do desenvolvimento da consciência do Jung, ou aquela fase não, daquela figura do desenvolvimento da consciência que a individuação coloca no processo, então a gente tem aqui, clássico, né, gente? A ideia do inconsciente, do inconsciente. Então aqui, o eu que vai nascendo. No nascimento, ele é totalmente inconsciente, tá? Então ele começa a nascer, por exemplo, na infância. Então ele vai abrindo a consciência. Então ele vai chegando na adolescência, aqui na meia-idade, onde ele está claramente essa noção de separação, que é a fase do adulto. E à medida que a gente vai chegando na velhice ou na morte, a gente vai retornando novamente ao inconsciente, até quando se finaliza quando a gente retorna. Então essa consciência ela se caracteriza, tá? Esse desenvolvimento da consciência, ou seja, do ego, ele se caracteriza por um distanciamento e um distanciamento do ego, do inconsciente, e uma consolidação de um ego identitário, separado, tá certo? Identificado. Por isso a ideia da retirada da projeção. Quando é inconsciente, o projeto. Tanto é que é visto essa fase inicial como a fase urobórica, tá certo? Aqui a fase heróica e aqui a fase, vamos dizer assim, seria talvez o velho sábio, tá? Onde se conecta. Então, o herói que mata o dragão. Isso é interessante perceber que, quando foi desenvolvido, a individuação reflete claramente a ideia, uma perspectiva que ela se dá, quase como a gente falar, que a individuação, para ela ocorrer, ela precisa de um ego constituído que tenha a separação de sujeito-objeto. Consequentemente, é o ego da sociedade ocidental moderna, tá certo? Então, o ego cartesiano. É um ego cartesiano, é um ego racional, tá certo? É um ego que valoriza essa separação ou limite claro com o mundo. Outras sociedades, que são, dizendo que eles chamam os povos originários, né? Que nem ele visitava, nem o Jung visitou, na América e na Índia, eles não têm essa ideia, eles estão ligados no que a gente chama, ou no que Jung diz, no mito. Tá certo? Então ele diz que esses povos originários, eles têm essa ideia, ele faz uma relação entre o inconsciente, a consciência infantil, e esses povos, abre aspas, primitivos. Aí que ele vai colocar, existe uma espécie de etnocentrismo nessa concepção do Jung. Qual concepção? Que seria etnocentrismo? É considerar a subjetividade ou a consciência europeia como ponto central de desenvolvimento do ego. E aqueles que não chegaram nesse ponto da consciência europeia, ocidental moderna, eles não fazem esse perfil da individuação. Certo? Então, essa noção de individuação do Jung que se coloca, ela tem exatamente aquela pretensão que as teorias daquela época existiam, né, gente? Existe esse conceito de individuação
De certa forma, então, ele marca essa ideia do etnocentrismo e ele marca claramente, tá, essa visão, esse ponto de vista europeu, que no início do século, lembrando vocês lá, até 1940, ou antes da segunda, até 1950, a Europa existia o que a gente chama de Império Colonial. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a Índia, a gente tem a África, colonizadas ou colônias da Europa. Como colônias, vejam, é aquela história, eles estão subdesenvolvidas, existe um subdesenvolvimento, inclusive da consciência. Então, eles são, entre aspas, infantis ou primitivos. Nesse momento, o que o Jung faz? Por mais que a própria psicologia analítica tenha condições de perceber, e isso que é interessante da ciência, né? A ciência incorpora a crítica nesse processo. Jung parte de um princípio que era comum no início do século da sociedade dela, o etnocentrismo, obviamente, e a ideia de que o ápice do desenvolvimento da consciência era a sociedade europeia da época colonialista. Tá? Então, o que eles chamam da decolonização, a retirada colonial, é retirar essa centralidade do conceito e ver nessa perspectiva se a individuação pode ocorrer de diferentes modos, de diferentes maneiras. E não considerar claramente que o primitivo é como se fosse o infantil, o incapaz de se colocar. E isso é interessante a gente perceber que o Brooke vai fazer claramente essa análise. Isso tem mais um outro detalhe, né, gente? Que a gente tem que perceber que nessa época, ou mesmo esse conceito, a gente está trabalhando com a ideia da psicodinâmica. A psicodinâmica, de certa forma, a grosso modo, são aquelas psicologias do inconsciente. E nesse momento, 1900 mais ou menos, até o ano 2000, de certa forma, um pouquinho antes aqui, a gente tem uma perspectiva que a gente vamos chamar intrapsíquica e individual. A ideia do que, gente? Que o inconsciente, por mais que a gente diga que está fora, ele está dentro do sujeito. Por isso que a ideia que a individuação é uma tarefa individual, onde o sujeito se volta para si. É um retorno para si mesmo. O que a gente está pensando nessa contemporaneidade aí, 2000 para cá, que a gente vai ver? É que essa perspectiva individual, intrapsíquica de colocar, ela é substituída por uma perspectiva relacional. Tá certo? Então, o inconsciente, ele é também, ou ele se coloca em termos de relações. Tá certo? Então, você está estabelecido nesse processo de relações, aquela individuação, aquela conexão básica, que eu vou chamar mítica aqui, simbólica, dos povos originários. Os povos originários são os povos da floresta, são os índios, não são os primitivos, tá? São os que estão na origem antes da colonização. Essa conexão que eles têm, o mundo do ponto de vista etnocêntrico e da perspectiva intrapsíquica, é interpretado sempre como um subdesenvolvimento ou um processo infantil. Tá certo? Nessa perspectiva mais contemporânea relacional, você vai colocar, inclusive, essa ideia dessa conexão que os povos originários se colocam como uma possibilidade, inclusive, de desenvolvimento. Tá? Existe uma interpretação atual, contemporânea, que algumas pessoas se colocam, do desdobramento do arquétipo do self. Agora a gente vai falar, obviamente, uma perspectiva da nossa, que é uma sociedade ocidental. Se o self procurava a unidade, ou seja, uma identidade, ou seja, que a ideia do self, desse processo, é achar o centro e achar a integração, numa perspectiva, essa é a perspectiva que a gente vai colocar
individual e, vou colocar, intrapsíquica. Uma perspectiva relacional que está aparecendo agora, tá? Esse self, esse eu, esse sujeito, ele ocorre sempre em relação. Consequentemente, a possibilidade do self se desdobrar, além de criar essa identidade, além de criar esse eu, vai ser a possibilidade de estabelecer diálogo e de reconhecimento com o outro. Tá? Então, esse self que vai achar um centro, ele vai permitir esse centro ser multipolar ou múltipla centralidade, sem perder a unidade ou a identidade. Por isso a ideia do self que procura e se desloca em relação à alteridade e à capacidade de estabelecer diálogo ou relação. Então, ele vai ser relacional. Tá? Por que isso? Óbvio, né? Porque a gente chegou num tal ponto da ideia do atomismo social, da consciência moderna, que a gente vê que, fora da, por exemplo, a crise ecológica, sem estabelecer, sem perceber todos os vínculos que ocorrem do sujeito com o mundo, a gente está condenado ao fracasso. É perceber o homem, tá, dentro de um contexto maior. Se essa, veja, o que significa isso? Significa também considerar, gente, o Jung, no final da vida dele, de certa forma, ele até dá algumas indicações sobre isso. Mas a gente tem o homem, que se coloca que é consciente e inconsciente da psique. Essa individuação, tá, é perceber, então, que esse inconsciente, na imagem do self, ele é muito maior do que o eu. Só que isso é quase como se fosse intrapsíquico. Nesse momento da autoridade, da alteridade, da conexão, do diálogo, a gente percebe a individuação, é perceber que o homem ele é muito menor do que a natureza. Tá certo? Isso implica, então, que a psique, tanto consciente e inconsciente, está relacionada. Aí eles têm, né, a ideia de que essa concepção consciente e inconsciente ainda tem uma centralidade no homem, no humanismo, é o que eles chamam da idade do antropoceno. Tá? Que é o humanismo. Heidegger fala da ultrapassagem do humanismo do ser, mas esse conceito de individuação pressupõe uma natureza que é tanto externa quanto interna, e essa natureza externa daí vai incluir essa individuação que se dá no mundo dos homens, ou seja, em sociedade ou em grupo, implica também uma conexão ecológica com o mundo dos seres vivos. Quem faz essa conexão com a natureza, com o mundo, são aqueles povos originários, tá certo? Só que Jung não consegue, a psicologia analítica, pelo viés colonizador, pelo viés etnocêntrico, não consegue perceber esse vínculo que existe e vai interpretar esse vínculo a partir do seu próprio ponto de vista. E daí é aquela ideia de que vai considerar o eu, quando o eu está em relação com a sociedade, quando eu não sabia que outra idade que seria, mas é uma idade em que existe essa natureza, a ideia de Gaia, do qual o homem é um elemento nessa trama de relações, tá? Vai interpretar isso como se fosse o quê? Um inconsciente maior que a consciência e uma falta de diferenciação. Ou seja, vai interpretar isso como uma espécie de criança ou infantilidade da consciência. Tá? Não consegue perceber exatamente isso. Por conta das limitações. Tá? Então, isso é interessante perceber, porque o Jung, por exemplo, ele é muito refratário à noção de grupos. Tá? O Jung, de certa forma, ele tinha muita reserva em relação às coletividades. Por quê? Porque ele achava que os grupos ou as coletividades elas faziam uma espécie de não é inflação, contaminação psíquica. Tá certo? Então, o indivíduo, ou seja, a consciência, ela regredia.
a um nível coletivo, que obviamente é infantil. Tá? Então, ele não, esse apoio que o grupo pode poder dar é um apoio muito, para Jung, muito problemático do ponto de vista tradicional. Né? Por quê? Porque retira o sujeito do movimento de percepção interna. Então, aquele movimento de retirada de projeções significa um movimento claramente de certa forma, de separação do eu do mundo e uma conexão via simbólica, só que é um símbolo que surge de dentro. E essa crítica que o grupo vai fazer. E a gente tem que pensar que isso se localiza, obviamente, até naquelas concepções lamarckianas ou da própria antropologia da época, que é uma coisa, a ontogênese repete a filogênese, ou seja, o desenvolvimento do indivíduo repete o desenvolvimento da espécie humana. Então é óbvio, né, gente? Filogênese aqui seria o coletivo, aqui seria os primitivos. Tá? Então, cada indivíduo ia repetir as etapas. Então a cultura também repetia as etapas. Volto a insistir, existiam os primitivos, que ao evoluir iam acabar chegando na sociedade ocidental moderna e que depois ia uma nova proposta que seria a individuação. Uma sociedade mais individuada que ia ultrapassar essa separação. Tá? Então esse conceito não é à toa que alguns autores junguianos, principalmente o Jung na psicologia arquetípica, não trabalham com a ideia do conceito do self como integração, mas trabalham com a ideia de desenvolvimento como diferenciação. Tá certo? E o Brook, no artigo dele, vai mostrar alguns exemplos muito claros de como Jung interpretava os sonhos dos primitivos a partir do ponto de vista dele. Tá certo? Ou seja, ele projetava nos primitivos sua própria inconsciência. A sombra dos primitivos que ele colocava como se os primitivos, de certa forma, fossem primitivos mesmo, como inconscientes, mais regressivos, no fundo era um aspecto, era a sombra do europeu projetada no primitivo, no negro, no africano, no índio. Tá certo? Ele não conseguia perceber a diferença que se colocava. Tá? Por isso que essa ideia da individuação é uma perspectiva multicultural. Tá? Então, por isso que ele coloca aqui, o processo de individuação com a ênfase na separação e na retirada é essencialmente moderno e ocidental. Qualquer grupo de pessoas é considerado apenas como uma ameaça regressiva ao processo de individuação, porque individuação é tornar-se indivíduo, conseguir perceber e a ligação com o mundo se dá. O colonialismo europeu de Jung fica evidente em suas viagens à América e à África em resposta aos sonhos que ali teve. O colonialismo, lembre-se, né, de uma sociedade ocidental, ela é superior aos outros. Então, assim como o adulto ele dirige, educa as crianças, de certa forma a gente tem essa colocação. E por isso que ele coloca. Jung não tinha muito tempo para grupos, não tinha nem muita visão para grupos. Sua vida era a afirmação da capacidade do indivíduo para a consciência do indivíduo. Tá? Então, o grupo se coloca em relação a essa ideia que eu falei, tá certo? Inconsciência individual. Tá? A proposta que a gente tem, então, que é o modelo de individuação do Jung, tá certo? A individuação junguiana ou da psicologia analítica, o que ela faz? Ela reflete, de certa forma, apesar de ter uma proposta de ultrapassar, o ego ocidental moderno, que é o colonizador, tá certo? Então, que busca o quê? Autonomia, integridade. Veja, a individuação é unir, separar aquilo que está, é se tornar cada vez mais íntegro, cada vez mais eu mesmo, tá certo? E autenticidade em relação a si mesmo. A autenticidade, inclusive, implica em conhecimento de si próprio. Tá? Conhecimento, inclusive, das minhas limitações, do ego, do Deus dentro de mim, dessas transformações que ocorrem. E seu modelo também reflete a política colonialista tardia em que seu pensamento citou historicamente. Tá certo?
há um colonialismo da psique que pode ser detectado pelo pensamento Jung a respeito da individuação. Colonialismo naquele sentido, tá certo? Quem não está seguindo esse caminho, de alguma forma, está fora. Tá? Por isso que ele coloca aqui, ó, a individuação como fenômeno cultural. Tá? Jung percebeu, apesar do Jung perceber, tá, que o nosso pressuposto, nossa visão de mundo está impregnada na cultura, a gente não conseguiu trabalhar ele não conseguiu se liberar desses pressupostos culturais. Ele fez uma tentativa. Mas aí a gente tem que dar, eu acho que tem que dar um desconto. As pessoas são muito exigentes, mas a gente tem que pensar que o processo do pensamento, o processo reflexivo é um movimento, não é uma parada. Por isso que a ideia que a gente tem que colocar, o pensamento junguiano, ele é, se é pensamento, se é um movimento, ele tem uma reflexão e ele tem uma espécie de autocorreção. Autocorreção é bom dizer, mas aquela ideia que a filosofia, a ciência, todo o pensamento moderno se faz, tá certo? Ele é um movimento de autocompreensão cada vez maior, tá certo? Ele não é uma repetição, não deve ser, pelo menos, né, uma repetição irrefletida do que Jung falou, tá certo? Jung falou dentro de determinado contexto, dentro do próprio pensamento junguiano, tem esses movimentos de sua própria ultrapassagem, tá certo? Mas aqui a gente está trabalhando com o que Jung colocou na época. E se vocês pegarem os 60 anos de Jung, só que é óbvio, né? Ao final da vida dele, ele já não tinha condições também de pegar todas as denominações. Ele dá indicações lá na história Corruptus de que o homem, num ponto principal da individuação, vai se ligar com o mundo. A ideia é de um nos mundos, mas ele não chega a desenvolver completamente isso. Tá? O que ele coloca? Tá? O Jung, apesar do que Jung fez, Jung estava consciente, tá? Ele estava plenamente consciente desse viés cultural. E o que ele foi fazer para tentar? Para tentar sair, ele foi fazer viagens à África, à América, onde ele visita, obviamente, daí os povos originários vindos daqui, e a Índia também, para tentar achar um outro ponto de vista. Só que mesmo fora, qual que é o questionamento do grupo? É que quando Jung vai na África, ele não consegue sair do ponto de vista europeu, tá certo? Ele se sente ameaçado pela sombra coletiva europeia na África. Então, o que ele faz? Ele faz uma espécie de posição defensiva. A sombra dele, europeia, a sombra europeia dele é projetada nos africanos. Tá? Então, se vocês pegarem aqui, consciência ocidental moderna, que é razão, tá certo? Separação, integridade, o que a gente vai ter como sombra dessa consciência? Tá certo? O afeto, ou o sentimento. Tá? A integridade aqui é a integridade do próprio sujeito, a integridade do ego. Tá? A conexão com o mundo e, obviamente, a desintegração egóica. Tá? Então, se aqui também eu tenho a ideia do desenvolvimento, aqui eu tenho a ideia do primitivismo. Então, se eu me considero adulto, aqui eu vou considerar minha sombra ocidental e infantil. Então, quando Jung entra em contato com a África, o que ele faz? Ele projeta, ele não consegue, ele quer ver a África aqui, mas ele não consegue ver. Tá? Essa sombra dele parece projetada nos africanos. Tá? Então, aparece uma sombra da cultura ocidental. Ele lembre-se da personalidade número 1, número 2 dele, então isso é uma ameaça dele. Então, em vez de ele deixar ser, ele fica tão fascinado que ele projeta. Tá certo? Então, na realidade, essa interpretação que ele faz pode funcionar como se fosse uma espécie de defesa do ego ocidental moderno do Jung. Óbvio que, com o tempo, ele mesmo percebe a própria, depois das memórias, suas reflexões, ele vai dizer que esse tipo de pensamento que ele encontrou na África, ele acabou também encontrando no interior da Suíça, que é uma característica que se coloca, etc. Mas veja que interessante. Nessa percepção de projetar no outro, o que ele faz?
O conceito de Jung é tão completamente preconceito que praticamente exclui a possibilidade de individuação para pessoas de cor, especialmente na África. A individuação daquela procura do ego para se integrar com o self. Por quê? Porque não constituiu o ego. Então, como é que elas vão integrar? Elas têm que primeiro se diferenciar, ou seja, primeiro serem europeus modernos, para depois poder se colocar. Embora ele reconheça a individuação como processo universal, ele a considera particularmente uma vocação ocidental e moderna. A individuação, aquela ideia do desdobramento do self na história, tá certo? Que evolui. Então, na Europa, obviamente, chegou na evolução, passou pela Idade Média. Então, ele vai dizer que a forma de existir da Idade Média é muito próxima dos povos originários. Se os negros africanos, então, são percebidos como carentes de ego autônomo e autorreflexão, característica ocidental moderna, como sendo inconscientes, primitivos e infantis, todo o seu estado natural, como o da criança, e ainda não acabam capazes de responsabilidade, vontade e intenção dirigida, então, claramente, para Jung, a individuação, nem a individuação no sentido de um relacionamento consciente do ego com o self, não começou. Tá certo? Mas aí, que ele coloca, tá? Dois significados para a individuação para Jung que a gente já, de certa forma, já expliquei. Tá? Um é que o indivíduo se torna cada vez mais íntegro em si mesmo, e essa individuação é um processo que o sujeito se separa do coletivo. Veja, essa separação do coletivo, para se constituir nesse processo de subjetivação, é o processo de subjetivação da sociedade ocidental moderna. O processo de subjetivação dos povos originários é outro. E ele vai ser interpretado, então, como primitivo, porque para eles é extremamente importante essa conexão. E o grupo mais à frente vai colocar claramente que a filosofia africana é altamente diferenciada e coloca que o desenvolvimento do indivíduo se dá em conexão com os outros. E, de certa forma, é isso que a perspectiva moderna de individuação, de psique, se coloca. Tá? Esse desenvolvimento do indivíduo implica numa conexão com o mundo, com o outro. Eu sou eu sendo os outros. Tá certo? E por isso que ele coloca. Tá? Então, a individuação, por isso que ele coloca. Nesse processo do sujeito se tornar eu mesmo, ele tem que. A individuação é uma ênfase na retirada das projeções. Tá? Do sujeito assumir a responsabilidade pela sua própria vida psíquica e ver que seus conflitos estão dentro de si próprio. Tá? Então, a individuação implica numa retirada das projeções, numa separação do sujeito com o mundo externo, tá? E colocar esse detalhe para dentro. Tá? A certeza, para ter certeza, a separação tem como objetivo melhorar os relacionamentos de uma pessoa com os outros e dentro de si mesmo. Então, não é para ser esquivoide, mas para permitir um relacionamento mais completo e satisfatório. Tá? Mas coloca, tá? Separação continua sendo a chave, tá? E a projeção sempre é negativa nesse sentido. Tá? Então, a individuação é um processo no qual o desenvolvimento envolve a retirada das projeções, como eu já falei. Tá? E é consistente com uma visão de mundo material, com o sujeito atomizado e separado dos outros. Tá? Então, o significado não está no mundo, o significado é descoberto, aquela ideia da conexão do sujeito com o ego, né? com a conexão do ego com o inconsciente no eixo ego-self, que está dentro de si. Daí ele vai falar que o grupo do viés colonialista é inconsciente de Jung. De certa forma, eu já falei. E só colocar. Tá? Em minhas leituras, Jung cometeu o erro de interpretar seu sonho enquanto ainda estava com suas garras. Tá certo? Ele tenta entender o sonho. É que nem ele está na África. Ele quer fugir de volta para a Europa com perigo de enegrecer. Tá? Nenhuma projeção foi retirada. O que ele faz é preservar a personalidade europeia. Como ele faz isso? Ele projeta contra o mundo, quando ele faz, o mundo da África, a sua sombra. Por isso que é a ideia do sonho, tá? Que o Jung, quando viaja à África, tem o sonho de ter seu cabelo cacheado com barbeiro afro-americano em Chattanooga. Daí, nesse sonho, Jung poderia sentir o calor do moderador de cachos, quando seu barbeiro negro deixava seu cabelo crespo e ele acordou aterrorizado. Tá? Ele encontrou o sonho como uma advertência do inconsciente,
de que o primitivo era um perigo para ele e sua personalidade europeia deveria ser preservada. Ele não percebeu isso com a posição dele. Tá? Ele projetou, mas não percebeu essa projeção. Tá? Daí ele desenvolve aqui. Tá? Que nem ele diz. O que ele preservar? Hipótese do Brooke, a Constituição Europeia de identidade racional, interiorizada e cartesiana, colocada contra o mundo, sobre o qual todas as projeções foram retiradas. Nesse sentido, Jung trabalha com essas separações que a gente faz ver, essas oposições aqui, ó. O branco europeu e o negro africano. Tá? Branco europeu é claro, negro escuro. Civilizado, primitivo. Branco é consciente, negro inconsciente. Um é racional, outro emocional. Um é desincorporado, seguindo a separação corpo-mundo, o outro é incorporado. Um é científico, o outro é mágico supersticioso. Um é neurótico reprimido, o outro é um psicótico paranoico. Por quê? Porque ele projeta e se confunde com o real. Tá certo? Um é adulto, outro infantil. Um é individual, pessoal, outro é impessoal, coletivo. Existe a separação, existe a participação mítica. Um é moral, no sentido de uma consciência e de uma ética, o outro é amoral, dominado pelo impulso da natureza. Por isso que ele coloca, Jung sugere que a individuação é prerrogativa e fardo do homem moderno. Tá? Então, o que ele coloca, né? Só que isso não tem nenhum suporte empírico, mas refletia, de certa forma, os preconceitos da época. E aí que a gente tem o nosso terreno arquetípico como base para a psicologia multicultural. Por que ele vai dizer isso? Porque, apesar de o Jung ter visto, existem modos de experiências que são coletivas, o inconsciente coletivo se manifesta. É interessante perceber que, nesse aspecto relacional, nessa visão relacional, o que acontece? A própria integração, entre aspas, vamos colocar aqui diferenciação do arquétipo, exige a sua expressão. E essa expressão, ela é primeiro através da projeção e através do vínculo com o outro. Tá? Então, consciente e inconsciente, está aqui, ele não vai fazer aqui, ele vai fazer aqui. E a gente sempre vai estar. Então, o arquétipo ele precisa ser expresso, precisa ser relacionado. E essa relação com o outro, tá? É uma relação humana. E, obviamente, você, ao retirar as projeções, isso vai ser importante de colocar, você estabelece a consciência do ego, mas você estabelece também os limites entre o eu e o outro, entre o eu e o não eu. Tá? Mas esse limite, que é a separação, ele se vem, e a gente só percebe esse limite da separação a partir de uma conexão básica e original. Tá? Mas o que ele quer dizer, então, com essa ideia da arquetípica? Apesar dessas críticas, Jung nos oferece uma maneira de pensar sobre a individuação. Daí o Brooke dá um exemplo. Uma mulher Xhosa, que é uma etnia da África do Sul. O Brooke, aliás, ele é um branco da África do Sul que estudou, tá certo? Ele desenvolveu e atualmente ele está nos Estados Unidos. E ele conta claramente toda a história dele, é bastante interessante. Ele vê ele mesmo nessa trajetória do Jung, tá certo? Dos preconceitos. Dessa mulher em busca de trabalho, percebe como o Brooke trabalhava e conta um sonho para o Brooke. Eu estava na fazenda onde fui criada. A terra está na minha família desde antes do meu bisavô. Alguém está dirigindo um trator puxando arado sobre a terra, onde tivemos gado e enterramos nossos ancestrais. Veja a ligação dela com a terra. Estou preocupada e chateada. Eu desço o caminho para o pequeno lago. Eu entro na água até o meu peito. É muito tranquilo. Então eu vejo muitos peixinhos dourados na água ao meu redor. Fico feliz em vê-los. Alguns deles vêm à superfície e falam comigo. Vocês podem dizer claramente, será que é uma inflação do inconsciente? Será que é a água tomando conta? Será que ela não é, sabe, é uma perda do ponto de vista do ego ocidental? A gente poderia dizer que existe uma inundação do inconsciente. Mas veja como é que é a interpretação. Daí, voltando ao sonho, dizem que não devem me preocupar nem ficar tristes, estão felizes e cuidarão de mim. Então eu saio d'água.
Sem outra palavra, Sogal Brook, já nos emocionamos no sonho. Tá? Disse a sonhadora que o sonho dela foi um presente dado a ela porque é uma boa mulher. Eu achava que os peixes eram a forma como seus ancestrais tinham vindo até ela e que a estavam assegurando que tudo estava bem, embora ela estivesse vivendo uma vida moderna na sociedade. Tá? Nesse ponto, a sonhadora derramava lágrimas de alívio. Ela admitiu que pensava que seus peixes poderiam ser seus ancestrais, mas ela era muito tímida para dizer isso. Tá? E ela falou que talvez o sonho fosse para outras pessoas, fosse um sonho grande, arquetípico. E aí que é interessante, a psicologia arquetípica junguiana possibilita que compartilhemos a integração e a transformação que ocorre na vida psíquica dessa mulher rosa tradicional. Apesar das diferenças culturais, compartilhamos uma humanidade comum, seus processos arquetípicos, aqueles modos metafóricos. Tá? Nenhuma das oposições mencionadas anteriormente, preto, branco, consciente e colisante, se aplica aqui ao longo das linhas itinerárias ou geográficas. Por quê? Porque você vai buscar aquilo que é comum. Daí, em nossa tradição, esse sonho também foi de Goethe, quando escreveu sobre Fausto arando a terra, forçando os deuses a fugir. Tá? Também é que nem como Baucis, oferecendo hospitalidade aos deuses sem teto, na grego, tá certo? Apesar de que a sonhadora é mais ativa. Tá? Nossa sonhadora nos lembra que os ancestrais e o sagrado ainda estão disponíveis para eles. Vejam, a gente tem uma ideia de que a sociedade moderna eliminou os deuses, elas convivem com os deuses de alguma forma. Tá? A psicologia junguiana lembra que uma mulher rosa no tradicional tem muito a nos ensinar sobre profundidade psíquica, o insight consciente e a integridade moral, os temas centrais da individuação. Tá? O que se coloca aqui, então? Não podemos nos elevar. Estou olhando aqui. Voltando, então, a gente vai dizer que ele vai colocar exatamente isso, né? Da retirada das projeções que desenvolve essa ideia dos limites. Que a gente não pode se limar, e ele vai desenvolver exatamente isso aqui, a ideia. Os limites nos permitem participar da realidade do outro na vida psíquica, tão intimamente como a mãe do seu filho. Marca uma diferença entre nós que nunca pode ser dissolvida sem violência ao outro. Ou seja, uma vez constituído o ego, o outro avançar em sobre mim, depois constituído o limite, tem que ser uma violência simbólica, alguma coisa sobre mim, tá certo? Ou uma dissolução mágica, tá? Limite significa que a presença do outro nunca pode ser possuída. Preserva a presença de uma profunda própria interioridade, o mistério infinito do outro. A ideia, então, é que, ao constituir a projeção, tá certo? Ao constituir essa retirada da projeção, ao constituir um ego, eu constituo exatamente uma definição de quem sou eu, quem é o outro, o meu limite, o limite do outro, tá certo? E, nesse sentido, o mistério do outro, tá? Assim como o meu próprio mistério em relação a mim. Tá? Que ele coloca, o nosso saber é sempre autorreflexivo e humilde em sua limitação. E isso aqui é então importante. Isso implica o quê, gente? Então, que a retirada das projeções, tá? Vamos definir isso aqui, ó. Por quê, gente? Então, essa retirada das projeções, tá? Ela implica um limite entre eu e o outro. Implica na construção de uma interiorização. Mas implica também, isso é importante, isso que a gente não coloca e não fala, tá certo? Implica em trazer para mim, tá? Essa interiorização, trazer para o eu aquilo que é projetado no outro. E isso vai permitir constituir o eu e constituir o outro. E ao permitir constituir o eu e constituir o outro, vai permitir exatamente isso que ele fala aqui. Tá certo? É um processo em que a pessoa para de falar, ou seja, para de projetar,
e começa a ouvir. Tá? Então, ela para de falar, ou seja, ela para de projetar e começa a ouvir, ou seja, ela possibilita uma abertura ao outro. Então, além da gente enfatizar, a sociedade ocidental moderna enfatiza muito esse aspecto da projeção como a retirada, como o deslocamento, como a interiorização, tem que perceber esse segundo movimento, que essa interiorização permite também um estabelecimento de um diálogo, de uma conexão, permite uma abertura em relação ao mundo do outro. Tá? É a atividade que o mundo deixa, que deixa o mundo existir, ou seja, deixa o mundo se tornar presença, aparecer, ser iluminado. Tá? E nesse sentido, vamos colocar aqui, tá? Aprofunda nossa comunhão com o mundo, aprofunda nossa conexão, porque permite que o mundo venha. Quando nossas fantasias simplificadoras são suspensas, paramos de projetar, de perceber a partir e aprendemos a ouvir o outro. Nós permitimos que o outro se manifeste como tal, nós abrimos a presença do outro. Então se coloca exatamente isso que ele fala, que o outro se torna mais presente em seu significado, valor, complexidade e mistério. Até porque no processo de individuação a gente aprende a tolerar a incerteza, tá certo? Ou não saber, a ignorância. E isso começa a ser o mistério do outro. A gente não tenta preencher o vazio. A gente aprende, de certa forma, a suportar esse vazio. E esse processo é muito diferente do argumento de Jung, que é a retirada das projeções desespiritualiza, ou seja, desconecta o homem com o mundo, ao privá-lo do significado. A retirada das projeções facilita a apresentação emergente do outro. Por quê? Porque eu paro simplesmente de falar para o outro. Eu começo também exatamente essa ideia. Eu aprendo a ouvir, eu me abro à apresentação emergente do outro. Um despertar interpessoal ético está ausente, ou, na melhor das hipóteses, implícito nos escritos do Jung. Tá? Por que ele vai dizer que está implícito? Porque nas linhas finais de memória, suas reflexões, Jung descobre. Então, veja, a retirada das projeções vai permitir tanto você um maior diálogo, uma melhor presença em relação ao outro que está fora de si, quanto ao outro interno, que seria o self. E, óbvio, se descobre exatamente o mistério que existe no outro, fora do mistério do seu próprio inconsciente. Daí que se coloca assim, quanto mais incerto me sinto sobre mim mesmo, mais cresceu em mim o sentimento de afinidade com todas as coisas. Na verdade, parece-me que aquela alienação por tanto tempo separou do mundo se transferiu para o meu próprio mundo interior e me revelou uma inesperada falta de familiaridade comigo mesmo. Esse estranhamento consigo próprio permite você ver você mesmo, permite você se abrir ao mundo. Nessas linhas, a consciência de Jung não é mais cartesiana, interiorizada, desencarnada, racional e separada do mundo. Tampouco o self é mais objeto de investigação. Porque aquela ideia da gente perceber o self como, não, o que ele está fazendo, o que ele está indo, onde ele se vê. A ideia de encarnar, talvez o que o Ruhlmann chama de ficar na imagem. Tá? O tão procurado interior que daria a Jung um terreno firme ao seu ego vulnerável e às vezes ansioso. Jung revela que o eu é uma capacidade que permite que o mundo esteja presente. Eu colocarei que o mundo se apresente no sentido fenomenológico. Cada coisa, de sua maneira, de acordo com ela mesma. Nesse sentido, tá? Veja, no final ali, a consciência para Jung não é uma espécie de razão ou um ego racional, mas é um ego relacional. Por isso está aqui, ó, incorporado e participante. Razão é aquela que entra em conflito na descoberta ou redescoberta do Jung de si mesmo no mundo, há uma regressão a que ele ouvia ser imaginado, uma identificação primitiva com o coletivo. Ou seja, uma espécie de abaixamento de conexão com o mundo. O que ele imaginava que era do primitivo é exatamente essa conexão num nível mais amplo, onde se permite que o outro se apareça como tal, tá certo? Onde o ego, que é o ocidental moderno, ele se relativiza e se flexibiliza, tá? E daí é que ele vai colocar que o pensamento e a filosofia africanas podem dar uma conexão a essa civilização global emergente. E daí que vai entrar a ideia do Ubuntu. Nessa ideia do quê? De uma consciência a mais, tá? Que ela é incorporada e participante.
não mais uma incorporação. É a ideia que a projeção, além de ser uma separação do limite, é um limite que permite a conexão. Tá? Então, só para marcar bem essa ideia, tá? Então, a gente tem a projeção com dois movimentos, ou mais se quiserem, tá certo? Então, por um lado, é a retirada, a projeção que faz a constituição da consciência egóica, por um lado é a retirada de projeções, tá certo? Ou seja, é interiorização e separação ou desencarnar. Mas é justamente essa retirada das projeções que permite a ideia de estabelecer os limites. Que esses limites vão perceber o quê? O eu consigo próprio. Nesse sentido, essa constituição do eu também é a possibilidade de estabelecer um diálogo, no sentido de reconhecimento do outro. E ao reconhecer o outro, é a abertura ao outro. Esse outro, tanto é o outro externo, quanto é o outro inconsciente interno. E essa abertura ao outro vai perceber exatamente os limites de si próprio, os limites do mundo, tá certo? E a conexão da incerteza. Então, esse ego, essa consciência egóica, que vai procurar uma base firme, que seria no self, vai perceber essencialmente que o self também é uma incerteza, é um ego flexível. Tá? Nesse sentido, ao se abrir para o outro, ao se conectar com o outro, é o que ele diz, a gente se incorpora. Tá? Então, o movimento de individuação tem que estar explícito nesse sentido, dessa incorporação e dessa relação. E a consciência ocidental não pensou essa relação. E por isso que o Jung vai dizer que o Jung não, o Bruck vai dizer que essa ideia da relação, ele vai procurar essa ideia da conexão, então é a projeção, essa retirada, que vai permitir uma conexão e uma inter-relação. Tá? Daí ele vai colocar na filosofia africana o termo chamado Ubuntu, que é exatamente uma imagem dessa conexão. Tá certo? Se vocês pegarem o Krenak, ele também vai trabalhar de alguma forma com isso daí. Tá? O Ayrton Krenak é um pensador. Tá? A gente tem alguns pensamentos que mostram claramente essa conexão, mas essa conexão não é vista como um valor básico. Ela ainda está em estado emergente na cultura ocidental. Me parece, então, que na cultura, pelo menos no pensamento africano, como o Bruck coloca, ela é um valor em si mesmo, é um valor civilizacional. Tá certo? Então, a constituição do eu não se dá nesse processo de interiorização, se dá nesse processo relacional. Vou parar por aqui e depois a gente continua. Tá certo? Então, pessoal, retornando aqui ao texto do Roger Bruck. Então, lembrar que o Roger Bruck, ele é analista indiano, tá? Ele é originário da África do Sul, ele fez toda a formação, ele fez inclusive o doutorado na África do Sul, e ele foi depois convidado a ser docente na Universidade de Duquesne, em Pittsburgh, tá certo? Então, após essa crítica que ele faz ao conceito de individuação do Jung, ele vai buscar alternativas, tá? E ele vai fazer um contraponto ao próprio pensamento originário dele, da África do Sul, da filosofia africana, né? Que chama Ubuntu, tá certo? Então, ele vai desenvolver no texto dele exatamente isso aqui, ó. Ubuntu e a individuação em um mundo social. Antes da gente avançar na questão do Ubuntu, vamos tentar recuperar um pouco uma forma mais genérica e na mídia, de forma geral, que seria o Ubuntu, para ter uma ideia rápida. Tá? Então, eu vou recuperar um vídeo do Desmond Tutu, tá certo? Que é o arcebispo da Igreja Anglicana, que lutou contra, já falecido, que lutou contra o apartheid. Eu acho que até ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tá certo? Vamos recuperar ele para vocês verem.
as you need me in order for you to be you. It is saying, really, we are bound up together. Because you see, I wouldn't know how to speak like a human being. I wouldn't know how to walk like a human being. I wouldn't know how to think like a human being. All of these things I learn from other human beings. So I actually need other human beings in order for me to be human. And in a nutshell, we say a person is a person through other persons. Really, it is saying you and I and all of us are members of one family. You can understand that. You are my brother. She is your sister. People all over the world, whether their complexion is dark like mine, light like yours, we are really members of the human family. And you won't want to hurt your sister, your brother. You don't stab your sister or your brother. You won't want them to stab you. And it doesn't usually happen in a family that brothers and sisters kill each other or are violent to each other. When that happens, there is something wrong in the family. So you young people, the future of the world is in your hands. Whether it is going to become a caring world or an uncaring world, cruel, it all depends on you. Is it going to be a world where you want your children to grow up? A world with kind people, with compassionate people, with gentle people? You decide. It is in your hands. Young people must dream. Young people must dream about a world where there is no poverty, where there is no war, where there is no fighting, where there is no disease, where children will have enough water to drink, will have enough food to eat everywhere in the world. It is possible. And I would want to see young people say, Então, a gente acabou de ver o vídeo, uma versão do Ubuntu, Desmond Tutu, focando na ideia do humanismo, né, sobre o homem, e a gente vai ampliar essa visão do que seria dos problemas do pensamento moderno, desse pensamento de conexão com o mundo, tá certo? Com outro vídeo, só que agora com referência brasileira mesmo, tá? É o David Copenhaver, tá certo? David Copenhaver, autor do livro A Queda do Céu, ele é o mais conhecido xamã de liderança Yanomami. Então, há uma grande luta pelo povo originário, tá certo? Pelos direitos dos povos originários. Na concepção dos Yanomami, os xamãs são os guerreiros do mundo espiritual, tá certo? Eles fazem a conexão entre o mundo visível e o mundo invisível, atuando como escudos contra os poderes maléficos, tanto de cima. De certa forma, as palavras deles, eles seguram o céu, tá? Então, óbvio, isso aqui está ligado à ideia da fora garimpo, fora Covid. Tá? Então, aqui está o YouTube. Está no YouTube. Vamos passar lá, tá certo? E vocês podem assistir, podem ler. Tá?
Mashita Shunge Kwaimi, Mashita Teriyamaka, Komi Yamaka. Utumose. Então, vocês podem observar ali essa ideia dos problemas que ocorrem na nossa vida, tanto em dois. Então, o Brook vai fazer o seguinte, ele vai fazer a seguinte proposta dele. O conceito de Ubuntu oferece um importante contraponto à visão do Jung do mundo social, tá certo? Nessa ideia que o Brook fala que o mundo social, segundo o Jung, ela sufoca o desejo de individuação. E o termo Ubuntu, essa conexão com os outros, com o mundo, pode nos ajudar a imaginar o mundo social facilitando a individuação, em vez de constituir um empecilho regressivo para a inconsciência, aquela ideia de retirada das projeções, tá certo? E também abre uma dimensão ética para a individuação, tá? Porque aquela ideia da realização por Jung é ética, se voltando para dentro, e o Ubuntu é uma ética voltada para o mundo social, tá? Então ele está explicando aqui que o Ubuntu, um termo Zulu, uma etnia da África subsaariana, tá certo? Que implica o senso de comunidade, uma pessoa de responsabilidade para os outros vivos e mortos e também para o mundo em geral. Não é um atributo que algumas pessoas possuem, tá certo? O Ubuntu está na fase é um termo que define a constituição de uma pessoa, tá certo? De ser uma pessoa. Ser uma pessoa é um dado e uma tarefa de autorrealização, aquela ideia de ser com os outros, tá certo? Então, o Ubuntu é dado porque nós somos seres humanos e sua realização é uma tarefa espiritual. O espiritual está ligado no Jung da transvaloração, ultrapassada em cima do próprio psique, esse ultrapassagem, tá? E requer determinação, coragem moral e apoio dos outros que nos tratam como pessoas. Então, o Ubuntu é uma qualidade que vemos e admiramos, tá certo? Essa capacidade de relação com os outros. E daí que ele coloca o pensamento filosófico, o pensamento africano mais contemporâneo, tá? Evocado pelo termo Ubuntu, tá? Então, diferente do Jung, que imagina a individuação, diferente do pensamento ocidental moderno, que o indivíduo se coloca como um átomo social, tá certo? O indivíduo, dentro desse processo, dentro dessa imaginação, dentro desse pensamento humanismo africano, se coloca exatamente assim, ó, um processo de crescimento e transformação social dentro daquela rede de relações que torna essa transformação possível, ou seja, a relação do mundo social e também a relação com o mundo, com a natureza, tá certo? E a pessoa permanece, por exemplo, eticamente devedora dessa relação, desse sistema, tá? Então, algumas qualidades, algumas características de personalidade que se colocariam ligado ao Ubuntu: paciência, hospitalidade, sociabilidade, simpatia, mas também o espírito do autoconhecimento, que volta do sujeito para si mesmo, que em termos junguianos ficaria à sombra, tá? Então, ele coloca aqui:
Se imaginarmos a individuação através da noção de Ubuntu, então não haverá solidão heróica, aquela ideia do nômade que fica sozinho e se constitui a si mesmo, e nenhuma separação crescente de outros, ou seja, da sociedade considerada como rebanho, aquela ideia do indivíduo que é o herói, ele se separa do mundo, ele pega alguma coisa e depois ele traz de novo ao mundo, tá certo? A consciência individuada também não é a racionalidade desapaixonada da ciência, aquele sujeito deslocado do mundo, tá certo? Na consciência visto, na individuação da consciência visto pela mútuo, todas as virtudes que admiramos estão presentes: responsabilidade individual, autoconhecimento, ética, força, coragem, conhecimento da história e senso do sagrado. E é esse que é interessante. Enquanto a individuação, enquanto o pensamento filtrada pelo pensamento individual, no indivíduo, na interioridade, a individuação envolve também uma série de transformações dentro daquela rede de relações nas quais nós estamos engajados, uma relação tanto com o outro, com o mundo humano, social, tanto com a natureza, tá certo? Permanecemos incorporados, ou seja, dentro do mundo, do início ao fim, da dependência infantil à espiritualidade madura. Nossa comunidade de expansão é o lar psicológico no qual nós nos tornamos pessoas plenamente, ou seja, esse lar, ou esse habitat, essa morada no mundo é que permite a gente se realizar enquanto pessoa, tá certo? E isso, de certa forma, só para terminar, vai permitir a gente, se vocês quiserem, ou a partir do... vai dar a ideia do habitar, da morada e da quadrinidade do Heidegger. Tá? Vai precisar, a gente vai poder fazer um link com isso daí. Mas essa ideia, então, resgatando aqui, que nós temos, então, com essa ideia, ele vai posicionar essa individuação em duas imagens, digamos assim, tá certo? A imagem 1, ocidental moderno, que de forma entra em crise, e entra o homem voltado à sua interioridade, ou seja, essa crise dá uma cisão homem, sociedade, natureza. Tá certo? E num segundo momento, ele vai dar essa proposta dentro do que ele chama de humanismo africano, ou seja, pensar o homem dentro desse pensamento africano. Daí o conceito dele de Ubuntu. Ele vai dar uma ideia, tá certo? De que o homem, ele está, ou o ser humano, só se torna humano numa rede de relações, ou seja, uma conexão com a sociedade, com a natureza, e essa conexão, essa rede de relações vai permitir exatamente o homem se conectar com ele mesmo. Tá? Todos os valores, sim. E óbvio, essa proposta é uma proposta de superação da crise. Tá certo? Então é quase como se a gente tivesse a ideia dessa imagem ocidental, a busca da identidade, da unidade consigo. Aqui a gente tem a ideia da alteridade, tá certo? Da unidade com o mundo. Óbvio, o grande problema daqui é a ideia da fusão e da perda da consciência do ego, e, obviamente, dos limites da própria consciência do eu, o outro. Já o grande problema daqui é aquela ideia do isolamento, tá certo? Da perda da conexão. Ou seja, a perda, inclusive, do valor no sentido dos afetos.
Daí vai isolamento, enquanto aqui é carregado para ensino de conexão, aqui é o sujeito consigo próprio. Então a ideia dele é que se coloca. E daí vocês viram claramente os dois vídeos que a gente mostrou, tanto do Desmond Tutu quanto do David Copenauer, de uma forma mais simples, essas ideias se colocando essa crise que se for. Então assim a gente termina essa aula, tá certo? Voltando aqui, só para lembrar vocês, rapidamente, que é o texto, então, do Ubuntu e o processo de individuação, em direção à psicologia analítica multicultural, tá certo? E que nem ele coloca, tá? A gente aqui tem a ideia da, muito claramente, voltando aqui, Ubuntu, a individuação se dá na noção de comunidade. E aqui na noção de indivíduo. Tá certo? Então, depois vocês respondem os forms e a gente vai encerrando por aqui.